Amém. Cumprimento a igreja com o Pai do Senhor, amém? Amém. Irmãos, é motivo de grande alegria, é um desafio para mim. Estou trazendo pela primeira vez uma palavra e eu sempre me imaginei como que seria, nunca imaginei que seria no curso de oração, mas o pastor... Aleluia! Nós bebemos, amém. Então é um negócio de Deus. Irmãos, o pastor me deu liberdade para mim até escolher um tema, mas durante o decorrer desse tempo que o pastor me falou, Deus ele gerou no meu coração para mim estar trazendo sobre oração. Aqui. Gostaria de, se fosse colocar um tema, eu gostaria de falar que o tema seria a base da oração. E qual que é a maior base que nós podemos ter de tudo? É de Jesus. Nessa noite gostaria de falar sobre o ensinamento de Jesus. Só que antes disso, gostaria de fazer uma pergunta. O que é oração? Muitas vezes o pastor, o presbítero Ricardo, o pastor Cancelo, muitas vezes já trouxeram a palavra dizendo o que é oração, que é duas coisas, orar e ação. E o que é orar? É a gente ter um relacionamento com Deus, é a gente se entregar, depender dele, fazer a vontade dele. E o que é ação? Colocar em prática isso que a gente ora. Amém? Quantos aqui nessa noite acreditam que a oração tem poder? Amém? Quantos aqui acreditam que a oração pode transformar, pode mudar? Quantos aqui digam amém? Amém. A igreja está aí a se achar comigo. Gostaria então que os irmãos, antes de entrar no ensinamento de Jesus, gostaria que os irmãos abrissem Lucas, no livro de Lucas, capítulo 11. Amém? Lucas 11, apenas o primeiro versículo. Amém? Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Ensinou os discípulos dele. Ali claramente dá para ver que um de seus discípulos olhava, o povo olhava para Jesus e via que a oração dele tinha um relacionamento diferente, tinha um sentimento diferente. E eles estavam curiosos de saber por que Jesus orava daquela maneira. Então, como nós devemos orar? Foi a pergunta. E nisso Jesus, ele ensina, porque todos aqueles que querem saber de Cristo, o que Deus tem para falar, Jesus ensinava. Todos aqueles que queriam saber mais. Amém? Quantos aqui querem aprender mais? Amém. Amém. Glória. Gostaria que os irmãos abrissem agora no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 6. Aqui está onde que Jesus ensina a como o povo deveria orar, dando instrução. Gostaria de estar lendo para toda a igreja, é muito de conhecimento dos irmãos, é a oração do Pai Nosso, amém? Creio que todo mundo aqui já sabe orar de olhos fechados, sem precisar da Bíblia, mas vamos ler o texto, amém? Mateus 6, capítulo 6, versículo 9, até o 13, amém? Amém. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, é de conhecimento de todos os irmãos que Jesus, ele instrui o povo e faz essa mensagem, essa oração, não é só apenas uma oração, mas é um ensinamento de como a gente deve viver. E eu gostaria de estar falando com os irmãos aquilo que Deus gerou no meu coração ao ler essa oração, amém? Lendo no primeiro versículo, na primeira parte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui vemos que Jesus, logo de cara, já fala que a oração que Jesus faz é: com minhas palavras, Deus seja o centro de tudo. Antes de qualquer coisa, Deus vem em primeiro lugar, porque sabemos que as demais coisas serão acrescentadas. Assim está escrito. E a primeira coisa que Jesus faz, fala o nome do Pai. Amém? Que a gente possamos sempre estar colocando Jesus no centro. Amém? Segundo versículo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Muitas das vezes a gente tem o costume de querer fazer a nossa vontade, aquilo que nos agrada. É tendência do ser humano fazer desse jeito. Só que cada vez mais a gente tem que tirar o nosso eu e colocar o que Deus quer. Que venha primeiro as coisas da vontade do Senhor na minha vida. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Amém? Amém. O próximo versículo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui, irmãos, hoje, se nós podemos trabalhar, é por causa de Deus. Se a gente consegue acordar, é por causa de Deus. Se a gente tem meios para se alimentar, é porque Deus ele permite. É porque Deus nos dá o fôlego de vida. Nisso, eu gostaria de falar também que, e se caso uma pessoa que é cristã, sim, e ela não está trabalhando, ela tem uma enfermidade, não tem capacidade de fazer as coisas, mas busca no Senhor. Na Bíblia está escrito que eis estou à porta e bato, basta abrir. Em Jeremias está escrito, Jeremias 33, acho que 3, está escrito: clamai a mim e eu responder-te-ei. Em Salmos 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus ele nunca desampara o justo. A oração do justo tem muitos de seus efeitos. Quem concorda diz amém? Amém. No 12: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, quando falo para a gente perdoar, é esquecer daquilo que o irmão, que a pessoa, que uma pessoa do trabalho, ou um familiar, qualquer pessoa, esquecer que ela ofendeu. Isso é perdoar? Se conseguir, isso daí é conseguir esquecer. Mas perdoar é confiar que tudo depende do Senhor. Deus ele permite as coisas. Então tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. A maior lição disso é que a gente pode ter de Jó, porque Jó ele tinha riqueza, tinha filhos, tinha
Ele era muito próspero. E mesmo assim, ele passou por isso. Mas foi porque Deus ele tinha um plano na vida de Jó. E a certeza que Deus tem um plano para cada um de nós. Quantos aqui creem? Diga amém. Oh, glória. Então, e o que ele fez? Ele falou que eu prefiro escolher Deus no centro, sempre. Foi essas atitudes que ele teve. E o que Deus fez com isso? Deu o dobro do que ele tinha. Se ele era próspero, virou mais próspero. Se ele tinha filhos, deu mais filhos. E assim eu creio que Deus, ele há de suprir se algo faltar para a gente. Amém? Amém. Gostaria de estar lendo o último versículo? Não deixais cair em tentação, mas nos livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Aqui, irmãos, a gente pode ver que Jesus, ele ensina o povo que sabia o que o povo ele podia acabar pecando. Certo dia, nosso irmão Mateus Alves, ele veio aqui no culto de jovem e ele nos deu um exemplo do porquê que o pecado entra. Ele citou o ensinamento de Davi, né? Por que Davi ele acabou pecando? Porque está escrito, não que está escrito, ele fez essa explicação, que ele se distraiu do seu objetivo. E qual que era o seu objetivo? Era o Senhor. Foi porque ele não estava onde que ele deveria estar. Estava fazendo outra coisa, estava distraído. Nisso, a vontade do ser humano, ela entra e a gente acaba pecando. Então, hoje eu faço uma pergunta. Qual que está sendo a nossa distração hoje? O que está fazendo a gente se distrair do Senhor? Que a gente possamos refletir sobre isso e que a gente possa deixar de lado aquilo que está nos distraindo para a gente conseguir colocar cada vez mais Deus no centro das nossas decisões. Quem concorda, diga amém. Amém. Irmãos, para concluir, eu gostaria de dizer novamente que Deus possa sempre ser o centro de nossas vidas, que Deus possa estar sempre no controle e que a gente possa sempre estar colocando Deus em nossas orações em primeiro lugar, porque tudo é dele, tudo é para ele e ele pode todas as coisas. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.